Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, hoje nós nos encontramos no livro de Colossenses. Nós iniciamos ontem a leitura do livro de Colossenses, né? O apóstolo Paulo escrevendo aquela igreja, e hoje nós vamos estar lendo capítulo 2 de Colossenses. Capítulo 2 de Colossenses. Diz o texto sagrado: gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo, né? Então Paulo, ele orava para que aquela igreja das viagens missionárias que ele havia fundado, que eles compreendessem plenamente o mistério de Deus por meio de Jesus Cristo. Verso 3. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Vale uma releitura. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos, né? É em Cristo que está toda a sabedoria, é em Cristo que está todo o tesouro de conhecimento, é por meio de Cristo que nós vamos ter esse conhecimento. Só Cristo pode nos dar esse conhecimento. Versículo 4. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes, né? Raciocínios falazes são fraudes, raciocínios fraudulentos, enganadores, né? Havia na vida daquela igreja, né, falsos mestres, falsos doutrinadores que confiavam no gnosticismo e não em Cristo Jesus. Então Paulo está combatendo isso. Verso 5. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, lembra, o mundo espiritual não tem tempo e não tem espaço. O mundo espiritual não tem tempo e não tem espaço. Por isso a declaração de Paulo aqui. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Verso 6. Ora, como recebeste Cristo Jesus o Senhor, assim andai nele. Como recebeste Cristo, é preciso andar nele. Nele radicado, nele edificado, nele confirmado na fé, por meio da fé, tal como foste instruído, crescendo em ações de graça. Então a vida cristã, ela é um processo de crescimento diário, Versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofia, vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porquanto nele Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, porque ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo pela carne, que é a circuncisão de Cristo, né? No interior, no espírito, né? Nós somos marcados para viver a vida cristã, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos, né? Cristo ressuscitou, ele não encarnou, ele ressuscitou, tá? E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela circuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele,
perdoando todos os vossos delitos, todos os nossos delitos do passado, do presente e do futuro. Cristo nos justifica, como diz Romanos capítulo 1. Nenhuma acusação há para os que estão em Cristo Jesus. Ele nos justifica de todo pecado. Versículo 14. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Então, todo o mal que o pecado produziu desde o Éden, todo mal foi cravado, o mal que gerou a morte foi cravado na cruz e foi cancelada toda essa dívida. Cristo cancelou. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Cristo triunfou na cruz. O reino das trevas foi totalmente subjugado pelo poder e autoridade de Jesus Cristo. Ele venceu a morte, que era o império das trevas. A morte foi vencida por Cristo na cruz. Versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, de bebida, ou de dia de festa, ou de lua nova, ou de sábado, né? Porque tudo isto tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos um membro do corpo, que somos a igreja. Ninguém, presta atenção nisso, ninguém se faça árbitro, juiz, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade, com pretexto de humildade, de culto de anjos, baseando em visões, enfatuando sem motivo algum na sua mente carnal. Vou ler de novo para que você possa entender. Ninguém vos faça juiz contra vós outros, com pretexto de humildade, de culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuadas por motivos carnais, revelações, visões carnais, que não vêm do Espírito Santo. Revelações que não vêm do Espírito Santo, mas sim da obra humana, do coração humano. Então não é para nós nos enganar com essas coisas, é para nós ficarmos atentos. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. E não retendo a cabeça, né? Da qual todo o corpo. Quem é o corpo? A igreja. A igreja é o corpo. Suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Então a igreja precisa crescer com o procedimento que vem de Deus, com a sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria humana ela é carnal e demoníaca. Versículo 20. Se morresse, Paulo aqui a partir do versículo 20 vai dizer que a obediência dessas práticas de guardar comida, guardar dia de festa, lua nova, sábado, visões carnais, revelações que não são de Deus, são do humano, a obediência dessas coisas não vence o pecado. É isso que Paulo vai falar a partir do versículo 20. Se morreste com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesses no mundo, vos sujeitais a essas ordenanças. Não manuseis isto, não proves aquilo, não toques aquilo outro, segundo os preceitos e doutrina dos homens. Essas coisas são doutrinas de homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, elas se destroem. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético. Quer dizer, o rigor ascético é aquela busca incessante, aquela abstenção dos prazeres carnais,
da falta do conforto material, mas tudo isso aqui Paulo está condenando. Paulo está condenando por causa da motivação. A motivação do coração está errado. A motivação não está fundamentada em Cristo. Vou ler de novo, versículo 23. Tais coisas, com efeito, têm aparência de sabedoria, mas na verdade é um culto de si mesmo, e de falsa humildade, e de rigor ascético, busca da abstenção dos prazeres carnais e do conforto material. Todavia, não tem valor nenhum contra o pecado, contra a sensualidade, contra todo tipo de pecado. Porque a motivação disso não é Cristo. A motivação de todos os nossos atos precisa ser Cristo. Então, a leitura de hoje, de Colossenses no capítulo 2, eu coloquei como título, o título que eu coloquei é... Oi, Jaqueline, que bom que você está aí de novo. O título que eu coloquei é A Dívida Foi Cancelada. O capítulo 2 mostra a luta de oração constante do apóstolo Paulo para com aquela igreja de Colosso e a igreja de Laodiceia. E Paulo, nesse capítulo 2 de Colossenses, ele combate o gnosticismo no meio da igreja, dizendo que toda sabedoria ela precisa vir de Cristo Senhor, e ela está acessível a todos, né? Os versos 6 e 7 vai falar para nós a respeito da firmeza e do progresso que nós temos em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos um caminho de fé. Temos um caminho de fé, uma trilha de fé. E essa trilha está baseada no fundamento que é Cristo Senhor. Está baseado no modelo. Cristo é o nosso modelo. Está enraizado em Cristo. Cristo é a nossa pedra principal, a pedra angular, que dá sustentação para o nosso edifício, para a nossa vida cristã. É em Cristo que nós precisamos estar fundamentados, não na doutrina de homens, não na legalidade, não no legalismo, né? Paulo combate os raciocínios, as visões, as revelações, que a fonte não é Cristo, que a fonte é a motivação do coração humano para fazer com que as pessoas sigam, né, aquelas visões e revelações. Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, porque é Paulo também que vai nos ensinar que a sabedoria que vem do coração humano, ela é carnal primeiro e demoníaca depois. Mas a sabedoria que vem de Deus, ela traz a vontade de Deus para as nossas vidas. Ela é boa, agradável e ela é perfeita. Enfim, no capítulo 2, Paulo está dizendo para nós que Cristo precisa ser a primazia, ele precisa ter o primeiro lugar, ele precisa ser a nossa primícia, porque nele, Cristo, toda autoridade foi dada para ele sobre toda a criatura do universo. Cristo tem poder e autoridade sobre toda a criatura do universo. Significa céus e terra se dobram à soberania, à autoridade suprema de Cristo. O verso 13 do capítulo 12 vai falar para nós da morte, a morte literal, vai falar para nós a morte do pecado, vai falar para nós a morte da velha vida, a morte da velha vida que tem a sua imagem pelo batismo, que no batismo nós estamos declarando que morremos para a velha vida, morremos para a velha criatura e nascemos de novo para uma nova vida com Cristo, uma vida fundamentada nele. E por fim, ele fala que a dívida do pecado foi totalmente paga na cruz, que na cruz, quando Cristo enfrentou a cruz, a sua morte na cruz foi uma morte sacrificial,
Foi um sacrifício salvífico da parte de Deus para todo aquele que nele crê. João 3,18 diz que todo aquele que nele crê não está condenado, mas aquele que nele não crê já está condenado. Pagou nossa dívida, sim, porque ele foi à cruz 100% homem. Ele foi à cruz sem pecado. Ele foi à cruz e não havia nele o selo da morte, o selo do pecado, da morte. E a morte não pôde segurá-lo no Hades. Por isso que na cruz todo mal para. É na cruz que todo mal para, porque o sacrifício perfeito foi feito por Cristo na cruz do Calvário. Porque ele foi e enfrentou a morte. Ele se fez maldito em nosso lugar. Ele se fez maldito para nos dar a salvação eterna. E para nos dar vida abundante. E essa salvação que Cristo nos dá, não é só após a nossa morte. Cristo disse, olha, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, diz o Senhor. Aprendei do Senhor para viver essa vida que Ele viveu. Ele quer que a gente aprenda a viver essa vida que Ele viveu. Essa vida sem pecado. Essa vida abundante na presença de Deus. Essa vida abundante na plenitude da presença de um Deus que é vivo e verdadeiro em nós. Que promove em nosso coração paz que excede todo entendimento. É isso que Cristo quer fazer em nós. Não é só a expectativa de no dia da nossa morte nós termos vida eterna. Não. Não é só para o dia da nossa morte. É para hoje. É para vivermos um dia de cada vez na presença de Deus, vivendo a alegria do Senhor que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento, vivendo de acordo com a sua palavra, vencendo o pecado dia a dia, vencendo o pecado dia a dia, vencendo os nossos inimigos. Temos 3 grandes inimigos: a nossa carne, nossa mente, a mente, então nós temos que lutar contra ela, contra toda mentira das trevas. O mundo é um grande inimigo, a sua influência nos afasta de Deus, nos tira da presença de Deus, nos leva para longe. E o inimigo das nossas almas, Satanás, e todo o império das trevas, que por meio do pecado invade as nossas vidas se permitirmos e faz bagunça nela e torna a nossa vida um caos, porque Jesus disse que ele veio para matar, roubar e destruir. E ele mata, rouba e destrói se houver portas abertas de pecado na vida da gente. E o grande exemplo disso, o livro de Jó, está aí para nos ensinar, para nos mostrar que se você pecar deliberadamente, se você violar as leis do Senhor deliberadamente, você abre portas no mundo espiritual e aí você oportuniza para que Satanás e toda a sua tropa venha sobre a sua vida para matar, roubar e destruir. Após o pecado consumado, com certeza você não terá mais paz. E aí só tem um jeito, pastora, como é que faz? É Atos capítulo 3, versículo 19. Atos 3, 19. Né? Arrependei-vos e confessai os vossos pecados para que eles sejam cancelados. Arrependei-vos e confessai os vossos pecados para que eles sejam cancelados. 1 João 1,9, se confessardes os vossos pecados, ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar. Purificar é limpar de toda injustiça. Então basta ir à cruz. Basta ir à cruz. Você resolve tudo indo à cruz. A cruz de Jesus, onde todo mal para. Deposita o pecado, o arrependimento genuíno na cruz de Jesus, diante de Jesus na cruz. Você pode depositar. Porque ele não está lá morto, ele está lá vivo para receber a sua oração, o seu pedido de perdão genuíno, o seu pedido de perdão. Que Deus nos ajude, nos abençoe com esta palavra, que ela possa nortear o nosso dia. Eu tenho dito que a vida cristã ela é vivida um dia de cada vez. É um dia de cada vez. Eu não vivo a vida cristã
semanalmente, quando eu vou ao culto, mensalmente, quando eu vou uma vez por mês à igreja. Não, eu vivo a vida cristã hoje. E para hoje é esta palavra, esse cuidado para a gente avaliar hoje o que tem norteado, o que tem motivado as nossas ações. Eu estou sendo motivada, eu estou sendo norteada por Cristo, pela sua palavra, ou estou sendo norteada por sabedoria humana, visões e revelações humanas? O que tem me motivado? O que tem me levado para frente? Então é isso que Deus quer de nós hoje. Que Deus nos ajude, nos abençoe no dia de hoje. Vamos orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de Ti, Pai, nessa manhã, te agradecer. Obrigada, Pai, pela noite de sono. Obrigada, Pai querido, por esta palavra que o Senhor nos deu. Obrigada, Pai, porque a Tua palavra é tão clara, tão poderosa, Pai. É uma palavra instrutiva do apóstolo Paulo para nós, dizendo para nós, Pai, que o que é mais importante, Pai, o que é mais importante, Deus de poder, não é a sabedoria humana, Pai, que nos norteia, mas é a sabedoria divina. Porque a sabedoria humana, Pai, do coração humano, ela tem a aparência de bem, mas ela não traz valor algum diante de Ti. Mas a sabedoria que vem do alto dos céus, Pai, está fundamentada no Cristo ressurreto, naquele que venceu a morte e o pecado, naquele, Pai, que tem o poder e a autoridade de lançar a nossa alma no inferno ou de resgatar a nossa alma, aquele que foi à cruz sem pecado algum e cancelou todo o escrito de dívida do nosso nome, aquele, Pai, que nos resgatou, Pai, com muito amor, não por obras, Pai, não por mérito nosso, mas simplesmente porque um dia nos amou. Aquele, Pai, que nos prometeu que todo aquele que vai até Ele tem vida e vida com abundância, Pai. E não é uma vida abundância que será vivida no paraíso, na eternidade, mas é uma vida abundante que é para ser vivida aqui, hoje, agora, nesse momento, Pai. Então, Paizinho querido, que possamos no dia de hoje aprender do Senhor a viver essa vida abundante hoje, Pai. Pai querido, constrange o nosso coração, Pai, vê se há em nós algum caminho mau, vê se há em nós, ó Pai querido, algo que te desagrada, Pai. Ó Deus de poder, não, Pai, aquilo que desagrada a doutrina humana, mas aquilo que desagrada o Senhor, aquilo que viola as tuas leis espirituais. Vê, Deus, o nosso comportamento, Pai, que o teu Santo Espírito nos convença do pecado, da justiça e do juízo, que o teu Santo Espírito nos convença, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor nessa manhã. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Jaqueline, Pai, tua filha, Pai, que está aqui conosco. Eu peço uma bênção toda especial para a vida dela, sua casa, sua família, seu trabalho. Deus de poder e de graça. Pai, o Senhor a conhece, o Senhor sabe das lutas. Pai, o Senhor sabe da sua intimidade, do seu coração, Pai. Ah, Deus de poder, fortalece a tua filha na fé, que ela seja fortalecida no Senhor e na força do seu poder, que ela seja, Pai, hoje encorajada pelo Senhor. Pai, eu oro por ela, pedindo uma bênção toda especial sobre a vida dela, Pai. Pai, eu quero orar a Ti, ó Deus, pela vida da Tua igreja hoje, Pai, hoje é domingo, é dia do Senhor, é o dia que nós vamos à igreja, Pai, é o dia que nós nos reunimos em comunidade de fé. É esse dia, Pai, onde todas as igrejas, Pai, abrem as suas portas para receber todos os fiéis, todos aqueles, Pai, que creem em Ti. Pai, eu oro por essa igreja, Pai, eu oro pela minha igreja, Pai, a igreja que eu tenho comunhão, a minha comunidade de fé, que é a Batista Restauração, aqui na cidade de São Francisco. Eu oro por esses irmãos e irmãs, Pai, que hoje estarão juntos em comunhão, que hoje estarão juntos, Pai, participando da ceia do Senhor. Pai, eu oro por eles hoje, Pai, eu oro por cada família da Tua igreja, Pai. Cada família, Pai, eu oro por aqueles que estão. Eu oro, Pai querido, por aqueles que virão, Pai.
por aqueles que o Senhor ainda vai mandar, porque a tua palavra diz que é o Senhor quem acrescenta os filhos da tua igreja, é o Senhor quem traz, é o Senhor quem dá. Pai, eu oro por esses que virão, eu oro por esses que estão. Pai querido, que eles sejam fundamentados na fé. Pai, que eles tenham, Pai, autoridade vinda do Senhor, sabedoria que vem do alto dos céus para discernir luz e trevas, Pai, no meio da tua igreja. Que haja, Pai querido, o dom do discernimento espiritual sendo ampliado, Pai. Deus de poder, que haja no coração dos teus filhos, Pai, fidelidade, Deus. Paizinho querido, eu oro para que cada membro da tua igreja, cada família da tua igreja, Pai, possa desenvolver a sua salvação, possa desenvolver, ó Pai, esta salvação, o processo de santificação, Pai. Deus de poder, eu oro para que os teus filhos sejam convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam aprender, ó Deus, a estar diante de ti genuinamente, Pai, arrependidos, confessando seus pecados, fechando todas as portas de pecado, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que haja purificação na vida da tua igreja, que haja santificação na vida da tua igreja, Pai, que cada família, cada irmão, cada irmã, cada criança, de mamando a caducando, Pai, possa ter, ó Deus, uma experiência genuína com o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Que eles possam estar fundamentados, edificados, Pai, radicalizados, Pai querido, na fé do Cristo ressurreto, naquele que venceu a morte, que cancelou o escrito de dívida no nosso nome, Pai. Traz isso sobre a vida da tua igreja, Pai, da tua igreja sabedoria, Pai. Cura os enfermos, Pai. Nós oramos e pedimos ao Senhor que na vida da tua igreja, Pai, nessa comunidade de fé, Pai, que houver enfermos, nós pedimos a cura do Senhor, a vida da Cláudia, a vida da irmã Isabel, que haja cura, a vida do irmão Eugênio, que haja cura, Pai, cura completa, a família da Rosane, Pai, com a sua filha, Pai, com a Bianca, que haja cura completa. Deus, na autoridade do nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor cure, Pai, os membros da tua igreja que estiverem enfermos no dia de hoje, nós pedimos a tua cura, Pai. Pai, nós pedimos ao Senhor no dia de hoje que aqueles membros da tua igreja, Pai, que estão com causas na justiça, como a irmã Geisa, Pai, promove um juiz justo para julgar a causa da tua filha, Pai, e outro irmão, Pai, que tiver causa na justiça, que haja, Deus, haja o mover do céu sobre a vida dos teus filhos, Pai. Pai, eu oro sobre os nossos adolescentes, Pai, sobre os nossos jovens. Eu peço, Pai, que esses meninos, Pai, esses adolescentes e jovens, Pai, tenham, ó Deus querido, a mente levada cativa à obediência de Cristo. Que a única dependência deles, Pai, seja do Senhor. Pai, se tiver no meio da tua igreja, Pai, irmãos e irmãs que estão, ó Deus, endividados, com problemas financeiros, Pai, traz a provisão financeira, Pai. Traz a provisão financeira. Se tiver algum deles, Pai, desempregado, que o Senhor possa trazer o emprego, Pai. Ainda essa semana, nós te pedimos por esta igreja, Pai. Pedimos ao Senhor, ó Deus, a salvação, Pai, dos entes queridos, dos teus filhos e filhas da tua igreja, Pai. Aqueles que têm mãe, pai, que não te conhecem, que não conhece o Senhor Jesus, Pai, promove a salvação, Espírito Santo de Deus, visita, Pai, os entes queridos, os familiares que ainda não aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Pai querido, que eles sejam levados cativos, Pai, ao conhecimento do Senhor, ó Deus. Pai, que haja salvação de vidas naquele lugar. Deus de poder, acrescenta vidas à tua igreja. Pai, eu oro a ti, ó Deus, pela vida do pastor Heber, Pai, da sua família, Pai, da sua casa. Pai, a pastora Ali, Deus, a Larissa. Deus, a Isa. Eu oro por esta família, Pai. Deus de poder, eu peço que o Senhor do alto dos céus abra os olhos,
Pai querido, que eles possam ter, ó Deus, a visão clara da vontade perfeita, boa e agradável do Senhor sobre a vida da tua igreja, Pai. Que eles tenham de ti, ó Deus, o direcionamento, Pai, o direcionamento que vem do alto céus, ó Pai. Ó Deus de poder, que todo engano, Pai, todo engano, toda falácia, Pai, Deus de poder, em nome de Jesus, que seja retirado, Pai. Toda artimanha, Pai, toda cilada, toda estratégia de Satanás, Pai, para envergonhar o teu nome, Pai querido, que seja retirada em nome de Jesus, que a liderança da tua igreja, Pai, cresça na graça, no conhecimento do Senhor. Pai, eu oro a ti pelos conselheiros da tua igreja, Pai. Que os conselheiros tenham voz, que eles tenham voz, Pai. Que eles sejam instruídos, orientados no poder do Espírito Santo de Deus. Que eles sejam, Pai querido, que eles recebam no dia de hoje discernimento de luz e trevas, Pai. Que eles possam discernir entre luz e trevas. Que eles possam, Senhor Deus, fazer o planejamento, Pai, e ajudando, Deus querido, a liderança do pastor Heber, Pai. Deus de poder, Deus de poder. Que tudo aquilo, Pai, que não tem aparência do bem, Pai, que tudo aquilo que é aparente mal, que seja cancelado em nome de Jesus. Toda maldição, Pai. Pai querido, toda desunião, Pai. Pai, que a tua igreja possa ter o mesmo pensamento, sentimento, que ela esteja unida num só propósito, no propósito de ganhar almas para ti. Pai, em nome de Jesus, eu oro hoje por esta igreja, Pai. Esta igreja que o Senhor plantou aqui no bairro do Ubatuba, esta igreja que o Senhor tem aqui mantido, Pai, essa igreja que o Senhor convocou, que nos convocou, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor, Pai, nos dê vitória, Pai. Que o Senhor abençoe, Pai, os projetos dessa igreja, Pai. Tanto o projeto da Rede Almar, como o projeto Adorarte. Ó Deus de poder, que as crianças que são atendidas por esses dois projetos, Pai, que essas crianças, Pai, possam conhecer o Cristo, possam conhecer o Deus vivo e verdadeiro, Pai. Pai de amor, Pai de amor. Que, ó Deus de poder, que eles sejam, Pai querido, orientados, instruídos, Pai. Deus de poder, que cada criança que nós atendermos, Pai, possa conhecer o Deus vivo e verdadeiro. Deus, em nome de Jesus, eu oro por esta igreja. Eu oro para que haja, Pai querido, fé genuína na vida dela, Pai. Que os seus membros, Pai, que as famílias envolvidas nesse ministério, que cada líder de ministério, Pai, receba do Senhor hoje uma porção dobrada de inspiração, Pai. Que o ministério de intercessão, Deus querido, exercido pela Elaine, Pai, que possa receber hoje, Pai, Deus, uma porção de inspiração. Deus, em nome de Jesus. Que o ministério, Pai, de crianças, Pai, o grão de mostarda, exercido pela Fabiana, a sua liderança, Pai querido, que possa receber hoje, Pai, hoje uma porção dobrada da tua presença, uma porção dobrada do teu Espírito Santo de discernimento, Pai. Que o ministério de levitas, o ministério de louvor da tua igreja, na pessoa do Daniel Pereira e Alessandra, que eles recebam hoje, Senhor, hoje, uma inspiração, uma porção dobrada de sabedoria do alto céus, Pai. Que o ministério dos jovens, na pessoa da Larissa, na pessoa do Ivan e da Melissa, que recebam do Senhor discernimento de luz e trevas, recebam do Senhor unção do Senhor, ó Pai. Que o ministério, Deus de poder, nós te pedimos, Pai, pelo ministério de cura e libertação. Pai, que haja cura e libertação. Te pedimos pelo ministério, Pai, de casais. Pai querido, que os casais sejam levados à tua presença, Pai. Que haja perdão e reconciliação na vida das famílias. Deus, o ministério de mulheres, na liderança da pastora Ali, Pai, que as mulheres sejam conduzidas à tua presença em vitória, que elas aprendam de ti, que és manso e humilde de coração, Pai de amor. Abençoa esse ministério, abençoa o ministério dos homens, na pessoa do Rui e do Fabrício. Nós oramos por eles, Pai. Oramos para que os homens se rendam a Deus com o sacerdócio santo na tua presença, Pai. Que eles sejam levados, conduzidos nessa liderança a discernir luz e trevas, Pai. Eu oro a ti, ó Deus, pelo ministério de evangelismo, na pessoa do Danielzinho, na pessoa do Assis. Pai, todas as estratégias,
todas as estratégias, tudo que está sendo planejado por eles. Pai, que o Senhor dê a eles, ó Deus, condição de aplicar, ó Pai, de exercer, ó Pai, tudo aquilo que foi planejado. Deus, nós oramos porque cremos no Teu agir, cremos no poder da Tua palavra. Pai, os ministérios, Deus, do Life, os encontros dos Life, os líderes de Life, Pai, nós te pedimos, Deus, que esses líderes sejam, ó Deus querido, levados, conduzidos, a mente cativa ao Senhor, ó Pai, e que haja, Deus, unidade, que haja comunhão em cada Life, Pai, na Tua presença, Deus. Deus de poder e de graça, toma a vida da Tua igreja no dia de hoje, Pai. Nós oramos por esta igreja, Pai. Oramos para que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, Pai, seja o nosso norte, nos conduza, nos orienta, nos faça crescer. Pai, nos faça crescer, Pai, não em quantidade, Pai, mas em qualidade na Tua presença, em santidade de vida, em fidelidade, Pai. Nós cumprimos ela, Pai, com caráter, com lealdade, Deus, e com constância na Tua presença. Pai, aqueles membros que estão lutando, Pai, com os vícios, Deus, com os vícios, Pai, que a única dependência deles seja do Senhor, que haja constância nos corações, Pai, na vida dos Teus filhos. Nós oramos assim, Pai, em nome de Jesus, pela Tua igreja. Pai, eu oro pela vida do meu pai, pedindo a Tua bênção sobre a vida dele, Pai. Eu oro por ele para que ele tenha saúde, para que o Teu Espírito Santo convença do pecado, da justiça, do juízo. Pai querido, que ele se encontre contigo todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela minha parentela, pelos meus filhos, genros e nora. Oro pelos meus netos no dia de hoje. Pai, esconde toda a minha família atrás da Tua cruz, Pai. Esconde minha família atrás da Tua cruz, onde todo mal para. Eu oro assim, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Jaqueline, um grande abraço. Jaque, pega aí meu telefone na bio do Instagram e manda notícia sua. Onde você tá? Você tá em Joinville, não tá? Você tá indo lá na Siloé? Manda notícia minha, o que você tá fazendo? Manda notícia para mim, tá bom? Beijo grande, um grande abraço.